Olá, irmãs! Eu sou a Francis, esposa do Roberval, mãe do Oliver e do Bernardo. Roberval, muitas conhecem, é filho da ilustre Dona Célia, que faz os melhores pãezinhos aí de Salvador. E eu sou de Jaguaquara, mas fui muito bem acolhida pelas irmãs, pela igreja, no tempo que estivemos aí na Bahia, enquanto a gente ainda não morava. A irmã Lília me convidou para falar com vocês um pouquinho do desafio que é ser mulher no Campo Ribeirinho, tão longe de casa, e conhecer, né, um pouco da minha realidade. Bom, como mulher no campo missionário, na cultura ribeirinha a gente encontra vários desafios em relação à cultura, em relação à comida, em relação ao clima, em relação à casa, que é de madeira e exige vários cuidados diferentes, né, de uma casa de alvenaria comum. E a gente passa por esses desafios e faz parte da nossa vida. Onde a gente for, a gente vai encontrar desafios. Mas eu separei alguns desafios relacionados a áreas da nossa vida aqui no Amazonas, que pra mim tem sido realmente um desafio. As outras coisas a gente aprende a lidar, mas são desafios que eu acredito que eu vou levar pra vida, e aonde eu for, né, eles vão estar com a gente. E Deus vai estar trabalhando na minha vida, na nossa família, através dele. Um dos desafios que eu tenho enfrentado aqui é o desafio de aprender a ser esposa de pastor, né? Casei muito nova, fui logo pro seminário com o Roberval, e de lá a gente veio direto pro campo missionário. Eu lembro que quando era mais nova, eu sempre observava as mães das minhas amigas que eram esposas de pastores, né? E agora o papel se inverteu, estou aqui eu nesse papel, e para mim tem sido um desafio a lidar com as expectativas, tanto da igreja, quanto as minhas próprias, quanto a do meu esposo. O desafio de como ser uma esposa que incentiva, que motiva, que cuida. Esse é um desafio para mim, tenho aprendido muito e acredito que eu tenho muito a aprender ainda. Um outro desafio que eu tenho passado por aqui é o desafio de ser mãe. Cheguei aqui ainda com o Bernardo, ainda com 2 aninhos, temos o Oliver, quase 2 anos agora, e ainda tem mais um vindo da barriga. Então, o desafio de ser mãe é uma cultura diferente, onde as coisas que a gente é acostumado a ter na cidade a gente não tem, as facilidades de uma energia constante, de encontrar frutas e variedades de coisas que a gente possa nutrir os nossos filhos, né? De alimentação fisicamente, recursos que a gente tem na cidade e não tem aqui, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, tem esse desafio de aprender a lidar com a realidade daqui, né? Com o que a gente está acostumado e com o que a gente não está acostumado a encontrar. A dificuldade de ter que ir para a cidade só uma vez no mês, e aí o que a gente trazer da cidade é o que a gente vai ter para o mês inteiro. E como administrar tudo isso, legumes, verduras, para durar um tempo, né? Para que a gente possa realmente cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos filhos, e lidar com aprender a nadar. Eu não sei nadar, eu tenho que aprender. Ver o meu filho caindo no rio, feliz da vida, de colete, mas feliz da vida, e encarar isso como uma coisa natural, para que o meu medo não passe para ele, né? Tenho até que aprender a nadar, isso é um outro desafio. Mas esse é um dos desafios, né? Além do cuidado e da criação e da educação dos filhos, né? Eu tenho dado aula já para o Bernardo desde o ano passado. A gente já vai começar com o Oliver também, então a educação aqui vai ser em casa, devido às várias limitações, né, da comunidade, da região. E é uma forma que a gente tem como nutrir e prover isso para eles de uma forma melhor. E basicamente em relação a esposa e mãe, esses são os meus maiores desafios. Bom, um outro desafio é em relação ao ministério, né? Quando a gente chegou aqui, a intenção era a gente passar 1 ano ao lado de um pastor, para que a gente aprendesse, convivesse com a realidade, aprendesse com eles, né, sobre o ministério, sobre a vida aqui em família, enfim. Só que o quadro mudou um pouco, né, no processo antes da gente chegar, e a gente chegou já o Roberval assumindo a igreja. Então esse foi um grande desafio pra gente como família, assumir uma igreja, nós sem nenhuma experiência, né? Deus tem nos capacitado, nos ajudado muito, sem dúvida. O que tem dado certo foi Deus que conduziu isso. Mas é um desafio, e particularmente como mulher, né, que é o que a irmã Lília pediu que eu falasse, o desafio de como
eu posso ajudar as irmãs aqui, né? Inicialmente, meu ministério tem sido diretamente com as mulheres da igreja, né? E o meu desafio é mostrar e ensinar e trazer maturidade através da palavra, estudos, né? A gente tem feito discipulado, existe o grupo de mulheres, mas o foco e o meu desafio e o que eu tenho passado para elas é a necessidade da gente olhar para a Bíblia, lembrar lá do que está escrito em Tito, né? Que as mulheres mais velhas devem instruir e ensinar as meninas, as mulheres mais novas, a amarem seu marido, a serem piedosas, a viver uma vida de santidade. E esse é o meu desafio. A gente tem feito grupos de estudo, né, de discipulado. Eu tenho discipulado algumas mulheres que têm discipulado outras mulheres. E o meu sonho é que isso cresça, aumente, porque a demanda da igreja é muito grande, não só em mulheres, mas temos um grupo muito grande de jovens. Infelizmente eu não tenho como assumir os jovens, eu não tenho como assumir as moças, né, as mulheres, e dar aulas de ABD e suprir tantas outras necessidades que estão aí. E infelizmente a gente não tem condições, né, pessoais, não temos tantas pessoas para isso. Em relação à demanda também da casa, do cuidado com a família, com as crianças. O mistério do Roberval também, né, a gente tem priorizado as saídas, as visitas constantemente dele. Quando a gente pode, a gente vai junto. A ideia é a gente fazer isso em família. Nem sempre é possível, né, por conta das crianças, e agora, no início dessa gestação, eu tenho passado mal algumas vezes. Mas esse é o nosso sonho, esse é o desafio que Deus tem colocado no nosso coração, é mostrar que as mulheres estão aí e Deus nos usa. Não precisa de um missionário vir pra cá para trabalhar com as moças, que é uma necessidade tão grande da igreja. Se olhar para a Bíblia, a gente pode ver que a gente pode discipular outras, né? E as mulheres, esse é o meu sonho, que elas percebam que elas são a solução para o problema que elas estão vendo. As filhas, as sobrinhas, as vizinhas, as amigas, elas podem discipular, elas vão até fazer isso muito melhor do que uma pessoa que chega de fora e tem toda uma adaptação a se fazer, né, em relação à forma de falar, a cultura, a aprender, a visão de mundo, a cosmovisão. Então, a minha oração é que daqui a uns 2 anos, né, é um prazo assim, a curto prazo, né, a gente já tenha mais mulheres discipulando outras mulheres que estão treinando outras mulheres para que assim a igreja possa crescer, não só em número, mas principalmente em maturidade, em sabedoria, em conhecimento de Deus, em uma vida piedosa que demonstre isso, né? Graças a Deus essa igreja já tem 19 anos, comemoramos esse último mês. 19 anos, já passou um pouco da fase da gente sair evangelizando de casa em casa, que toda a comunidade já conhece, já ouviu falar. Está na hora agora da igreja crescer e demonstrar na prática, né? O que é ser cristão, como é viver uma vida cristã, independente da cultura, porque a Bíblia ela está acima da cultura, independente daquilo que a cultura diz, a Bíblia está acima disso, né? Então, meu desafio, é um desafio para mim, Deus tem colocado no meu coração, esse trabalho com o discipulado com as mulheres, o sonho de trabalhar com as meninas, com as mais novas. Infelizmente eu não tenho capacidade para isso, né, em relação a tantas outras demandas, mas o sonho é que as mulheres enxerguem isso e vejam isso e cresçam e amadureçam e busquem a Deus e tomem essa iniciativa, né, não só para a igreja crescer, mas para a igreja amadurecer, para que elas amadureçam e para que elas desenvolvam um relacionamento íntimo com o Senhor, além da igreja, fora da igreja, na casa delas, no dia a dia delas, quando está na beira lavando roupa, lavando a louça, quando está jogando futebol. As mulheres aqui gostam muito de jogar futebol. É um déficit meu porque eu não jogo nada. Então, até no campo, na hora lá, quando explode e tal. Como é, né, ser cristã? Qual é o testemunho, né? Na casa, a forma como disciplina os filhos, educa os filhos. Na forma como pega uma jovem que está lá sem fazer nada e chama para ensinar alguma coisa, ou para passar um tempo, ou ter uma conversa relevante que traga transformação pela palavra na vida dessa pessoa. Então esse é o nosso sonho, é o meu sonho, né? E peço que as irmãs estejam orando por isso. Bom, é isso. Eu quero agradecer a vocês, a irmã Lília, o privilégio de poder estarmos juntos aqui. Eu não sei, no dia eu vou tentar estar junto, tá? Com vocês.
Eu não sei se vai ser possível por conta da internet, ela falha muito, às vezes funciona, às vezes não, inclusive a gente está sem energia agora. Então, eu espero que seja possível estar com vocês até me assistindo também, né? Mas muito obrigada pelas orações, pelo cuidado, pelo todo o carinho que a igreja tem com a nossa família. Até logo, igreja. Até logo, mulheres. Bom encontro para vocês. Que Deus abençoe.